Bom dia, queridos irmãos. Tomai os vossos lugares e vamos continuar agradecendo ao Senhor por mais esse dia que Ele concede a nós. Nós temos vários assuntos a tratar hoje e vamos dar logo início aqui à nossa meditação no livro de Matitiarro, dando continuidade ao estudo deste livro, que é de grande importância para nós. Matitiarro escreveu, Mateus, como está em português. Capítulo 5, vamos abrir aí Matitiarro, capítulo 5, e vamos prosseguir. Lembrando o tema principal, ou seja, são dois temas. Os irmãos lembram quais são os dois temas? Estudar o livro, já descobrimos o tema, os dois temas principais. Se você for fazer um estudo, vai ter muitos temas no livro de Matitiarro, mas temos os dois temas principais. O primeiro é... Qual? O reino dos céus. O reino dos céus. Aí na Terra você tem muitos reinos. Você compararia o reino dos céus a que reino na Terra? Uma pergunta. Na maneira que você for estudando o reino, vendo o reino, entrando no reino, caminhando no reino, você poderá ter uma resposta mais adequada a respeito desta pergunta. No mundo tem muitos reinos, com nomes diferentes. Mas, na verdade, são reinos. Tem um rei e os seus súditos, com nomes diferentes, mas funcionam da mesma forma. Aí você vai ver a diferença. Se não conhecer o reino dos céus, conhecer, não vai saber. Vai se iludir com os reinos do mundo. Principalmente se tiver à distância, fazendo análise à distância, fazendo análise pelo que ouve, ou porque lê no livro, não vai saber o que é de fato. Ninguém vai conhecer a China ouvindo falar da China. Muito bem. Meditar, pensar. É como ouvir falar do reino dos céus, mas não vai conhecer só em ouvir falar. Ouvir falar do Senhor Yeshua, não vai conhecê-lo só de ouvir falar. Ouvir falar do Criador do Universo, não vai conhecê-lo só em ouvir falar. Como é que ele é? Louvado seja o nome do Eterno. Então, o reino dos céus e o rei, o Senhor Yeshua é o rei deste reino. Então, temos esses dois temas. Enfocamos aí as bem-aventuranças, já falamos sobre ela, vamos ver aqui rapidamente. A primeira foi as felicidades dos dependentes do Espírito, dependentes do Espírito. É porque deles é o reino dos céus. Aí já é posse, já enfocamos isso. É difícil realmente sair desse primeiro ensino do Senhor Yeshua aos seus discípulos. Ele está ensinando, levando em consideração isso. Chamei a atenção dos irmãos quanto à importância de ter em mente os dois principais homens da terra naquele instante ali. Yohanan, que nasceu 6 meses antes do Senhor Yeshua nascer, e o próprio Senhor Yeshua, que nasce, e agora com 30 anos, ambos estavam realizando a obra designada para eles. E eles sabiam o que tinham que fazer. Yohanan dizia que está bem atento para apresentar o Mashiach, que ele não sabia quem era, não conhecia. Então, esses dois homens têm que estar em mente
Eu não tenho que ter em mente A, B ou C, mas o que está designado pelo Pai, que realizou a obra, os exemplos que nós devemos seguir. Principalmente o exemplo do Senhor Yeshua, que é o mais importante. E após, deles é o reino dos céus. De quem? Dos dependentes, dos que dependem do sopro. Como é que a gente passa a depender do sopro? O que é que temos que fazer para ser dependente do sopro? Há muitas pessoas no mundo que são dependentes de fulano, de beltrano, de cicrano, não é isso? Dependentes de instituições, dependentes de empresas. Mas quantas pessoas na Terra são dependentes do Espírito Santo? Já demos alguns exemplos. As bem-aventuranças, versículo 4, as bem-aventuranças dos que guardam luto. Nós comentamos também que eles serão consolados. E também falamos como que serão consolados. Tem as bem-aventuranças 5. As bem-aventuranças dos modestos, dos humildes, dos que não têm força para tratar dos seus próprios negócios, não tem como poder fazer valer os seus direitos por causa da perversidade que atua no mundo, das injustiças que operam no mundo. É porque esses que são muitas vezes espoliados dos seus bens, demos também exemplos, eles herdarão a terra. Pode perder uma casa, perder até mesmo um sítio, uma fazenda, e tem muitas coisas que os irmãos podem tomar conhecimento. Tem muitos livros, muitos documentários que falam a respeito disso aqui no Brasil, por exemplo. A Inquisição, como operava para tomar as propriedades das pessoas, como eles faziam. A Inquisição operou muito isso. E o que criou aqui no nosso país para se apoderar dos bens das pessoas, manter as pessoas escravizadas, com a suposta aparência de estar, usando esse termo, evangelizando, inclusive os índios, que foram dizimados. Tudo isso foi feito, mas não vamos nos deter porque precisamos avançar. Então, essas pessoas que foram espoliadas dos seus bens, é claro que nós estamos falando de pessoas que conseguiram entrar no reino de Elohim. Conseguiram entrar no reino. E como é que a gente entra no reino? Vamos prosseguir. As bem-aventuranças dos que têm fome e sede de justiça. Justiça, veja a importância da justiça. Fome e sede da justiça. Porque eles serão saciados. Versículo 7. As bem-aventuranças dos possuidores de compaixão. Aí de bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É o que está aí em português. Porque eles encontrarão compaixão. E a misericórdia, a palavra que está aí em português, ela triunfa no juízo. Versículo 8. As bem-aventuranças dos puros de coração, porque eles verão o Elohim. Agora, a pergunta que note que o Senhor Yeshua está ensinando. Ele não está dizendo que aqueles discípulos já tinham tudo isso. Eles ainda não sabiam o que era ser dependentes do Espírito. Eles estão na escola, eles se tornaram discípulos, eles creram que Yeshua era o Mashiach. Muita gente ainda precisa crer que Yeshua é o Mashiach. Muita gente nem sabe o que é isso. O que é? Essa palavra significa o quê? O Mashiach. E em português conhece o termo grego, Cristo. Esse termo não é o termo português, é uma palavra grega, Cristo. Mas a maioria dos que se dizem cristãos nem sabem o que significa essa palavra Cristo. Dizem que são cristãos, mas não sabem o que significa isso. O que é ser cristão? Essa palavra não é portuguesa, ela vem do grego, Cristo. Então, as bem-aventuranças dos puros, eles já criam que Yeshua era o Mashiach. A sua linguagem é hebraica, não é linguagem de outro idioma, é uma linguagem hebraica. Mas eles tinham as suas concepções acerca do Mashiach, porque cada um tinha um grupo. Havia muitas divisões dentro das nações.
e isso dificultava o aprendizado acerca do Mashiach. Cada um tinha a sua ideia, como hoje. Na Terra, você vê muitos grupos, até mesmo entre os chamados cristãos, os que se dizem cristãos. São muitos grupos, cada um com um pensamento diferente. E um reino dividido será destruído, não triunfará. Então, é necessário entender que o Senhor Yeshua está falando, e eles estão ouvindo, eles estão aos pés do Senhor Yeshua, crendo que ele é o Mashiach, está recebendo o ensinamento, porque eles sabiam que dependiam da chegada do Mashiach para ensinar para ele, como Moshe fala sobre isso. Aquele que não ouvir a este Navi será eliminado do povo. Já pertencia ao povo, mas ele vai vir. Quem não vir será eliminado. E a maioria dos habitantes da terra nem pertence a esse povo que Moshe está falando. Precisamos ter a percepção disso. Então, agora eles criam que Yeshua era o Mashiach. Muitos da nação não creram. Muitos até creram, mas não tiveram coragem de confessá-lo. Porque eles amavam mais a glória do mundo do que a glória de Jeová. Então, não tiveram coragem para se despojarem dos valores terrenos apenas, não é? E então perderam a grande oportunidade de se tornarem discípulos do Senhor Yeshua. Então aqui, estou dizendo isso porque o fato deles saberem bem-aventurados dependentes do Espírito, mas eles não sabiam o que era isso ainda. Estão ouvindo. Aí, naturalmente, porque como é que é ser dependente do Espírito? Tem aquela ação, fiz aqui, dei o exemplo aqui para os irmãos de duas pessoas, de Yosef e daquela menina, né? E tem muitos exemplos, Eliarro, Elisha, exemplos de homens que foram dependentes do Espírito. Então, exemplo dos que chegaram a ser dependentes, mas depois perderam, como Shimshon, perdeu a dependência por causa do seu pecado, da sua vaidade. Ele gostava de se exibir, e o resultado foi que ele acabou cego e morreu da forma que morreu. Porque o Espírito Santo se afastou dele. O outro exemplo é Shaul, o primeiro rei escolhido para ser rei de Israel, em lugar de Elohim. Ele recebeu o Espírito Santo e foi vitorioso enquanto dependente do Espírito Santo. Depois pecou, o Espírito Santo se afastou dele, terminou se suicidando. É séria essa questão. Então, ele está falando, está ensinando. Eles vão ficar pensando. Possuidores de compaixão? O que é isso? Quer dizer, aí é a semelhança do Altíssimo. As bem-aventuranças dos puros de coração. Puros de coração. Porque eles verão a Elohim. Eu até, hoje pela manhã, aqui na reunião, no início do CVV, eu falei a respeito dessa questão do homem que percebe que precisa se purificar. Ele enxergou, ele nasceu do alto, então ele enxerga ele mesmo. E ele procura alcançar esses privilégios, purificação. Porque quem não é discípulo do Senhor Yeshua, não é nascido do alto, não tem os sentidos espirituais despertados, ele enxerga o erro dos outros. Essa é a tragédia de muitos crentes. Eu saí por causa disso, daquilo outro, saí, não estou mais não, porque só está tudo errado. Quer dizer, ele não tem espelho. Ele não se olhou no espelho para se purificar. Andando na carne, nas trevas, só via erro dos outros. Não se purificou. Perdeu o lugar no reino. Aleluia. Então, a questão não é se o outro é sujo. A questão é como eu estou. Para ajudar a eles também a se limpar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu me purifico, eu ajudo os outros. Mas se eu vejo a sujeira dos outros, eu tô com uma trave no olho,
Certo? Muito bem. Então, a questão, eu estou ouvindo, mas o que é que eu estou fazendo para alcançar o que o mestre está ensinando? Amém? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Elohim. 9. As bem-aventuranças dos que fazem, dos que produzem paz, é porque eles serão chamados. Serão chamados filhos de Elohim. Eu já aprendi a produzir paz entre as pessoas. Eu nem paz tenho. Onde eu chego, eu promovo guerra, contenda. Bem-aventurados os que produzem paz. Porque para produzir paz, ele tem que ser o quê? Justo. Um injusto não vai produzir paz. As bem-aventuranças, agora veja bem, produzem paz. Essas sequências, você não deve tirar uma sequência dessa aqui colocada por Matitiarro. Ele fala de paz. Agora, ele chega no versículo 10. As bem-aventuranças dos perseguidos por causa de quê? De justiça. Porque quando você se empenha pela justiça para promover paz, você vai ser perseguido. As bem-aventuranças dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Veja aí, quando ele fala os possuídos do Espírito, porque deles é o reino dos céus, as pessoas que vão produzir isto, não é? Vão ser possuídos, o injusto jamais será possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar no injusto. As bem-aventuranças dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é porque para eles é o reino dos céus. Aí nós teríamos um exemplo: perseguidos por causa da justiça. Eles estão aqui no início. Eles não estão sendo perseguidos por causa da justiça. Eles estão no início, eles estão ouvindo isto. Mas eles vão ter que se preparar. Porque se eles começarem a praticar justiça no mundo, na terra, no trabalho, não fazer parte de conluios, eles vão ser o quê? Perseguidos. E eles têm que ter preparo para enfrentar, para não afrouxar. Vamos ver um exemplo aí, logo. Vamos dar um exemplo aqui nesse caso. Vamos a Masei Hashelirim, ou seja, Atos dos Apóstolos. Vamos ver esse texto aí no capítulo 4 de Masei Hashelirim. Quer dizer, perseguidos por causa da justiça. Não é porque fez coisa errada e não quer reconhecer que errou, não tem coragem de chegar diante do Senhor, rasgar o coração, ou um escolhido do Senhor para ajudar como fazer isso. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Masei Hashelirim, ou Hashelirim, ou Poalei. Capítulo 4, versículo 18. Eles estavam confabulando, eles chamaram, houve uma reação, e depois eles mandaram eles sair, e os componentes do Sanhedrin se reuniram, e agora estavam conversando. No versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais, o quê? Nesse nome a homem algum. A questão estava relacionada com o quê? Com o nome de quem? O nome do filho de Elohim. Eles não queriam que o nome do filho de Elohim fosse pronunciado na terra. Então, eles estavam ali, mas vamos proibir que ele pronuncie esse nome. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Yeshua, que apelidaram de Jesus. Alguém, mas cada nação o nome tem que... Você vai ouvir isso da boca de crente. Mas em cada nação a pessoa tem um nome de... Quer ver, ignorância pura, porque sabe-se que nome próprio não se traduz. Nem de pessoa, nem de lugar, não se traduz. O nome é aquele, então é aquele nome. Tem que aprender a pronunciar.
Mas quando é para ser Washington, como é que você aprendeu? Como é que escreve isso? Você sabe? Pois é, pronuncia isso em português, não sabe. Mas aprendeu a pronunciar em português. Em inglês, dá status, né? Você sabe pronunciar Washington, não vai pronunciar Nebuchadnezzar, Hizkia, Yeshaya, Yeshua. Por que não aprende? Porque eles são do mundo. Se fossem coisas do mundo, eles amariam o que é deles. Então, veja bem, não falasse nem ensinasse no nome de Yeshua. O nome de Yeshua tem significado. Foi colocado pelo Pai. Respondendo, porém, Kefá e Euhaná lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Elohim ouvirmos antes a voz do que a Elohim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Elohim pelo que acontecera. Muito bem. Quis mostrar esse texto aí para os irmãos, para você ver. Aqui diz: as bem-aventuranças dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. As bem-aventuranças serão vossas quando vos, o quê? Quando vos? Versículo 11, agora de Mateus 5. Tem que voltar rápido. Capítulo 5, versículo 11. As bem-aventuranças serão vossas. Bem-aventurados vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e com mentira vos caluniarem. Por causa de quê? Por causa de quê? Eles vão ser perseguidos, injuriados, e vão mentir, caluniar, injurar ele, por causa de quê? Por causa de quê? Do nome. Veja a importância desse nome. Certo? Aleluia. Não é à toa que muitos crentes têm vergonha de pronunciar até o nome do Senhor onde eles estão. Não. Eles não têm nenhuma relação com as coisas celestiais. Eles não querem sofrer, olha aqui, injúrias, chacotas. Eles não querem passar por isso. Perseguições, ameaças. Eles não querem passar por isso. Por causa do meu nome. Então, no versículo, versículo 12 diz o que é que você deve fazer? Olha só, não é para ficar triste. Não, estou sendo muito perseguido lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, olha para mim, porque eu estou sem força. Não é para ficar assim. É para ficar como? Alegrai-vos. Ao invés de ficar jururu, parecendo urubu em tempo de tempestade, coqueiro, olhando para baixo, urubu precisa fazer casa. Não é para ficar assim. É para alegrar, porque é para o adversário ver que esse nome para você, aleluia, tem valor. Amém, queridos? As bem-aventuranças serão vossas quando vos injuriarem, insultarem, afrontarem, não é? Ultrajarem, tudo isso são termos, sinônimos. E vos perseguirem e com mentira vos caluniarem, difamarem por causa do meu nome. Versículo 12. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque vosso galardão é imenso nos céus. Pois assim perseguiram os Neviim, que foram antes de vós. Eu vou dar um outro exemplo aqui também. Vamos a Macei de novo. A Macei Hashelichim. É uma pronúncia difícil, mas apóstolos. Não está errado. Apóstolo é uma palavra grega que quer dizer também enviado.
Aí botaram tudo para o grego. Isso foi um trabalho que foi feito durante a Idade Média. Durante a Idade Média fizeram esse trabalho. Então, a gente precisa saber da história, não é? Para não ficar iludidos, enganados, mantendo engano por comodismo. Você começa e quer logo sair pregando e não estuda a Escritura, não estabelece o relacionamento com o Senhor, procurar conhecer o Senhor, aprender o que fazer, ser dependente do Espírito Santo. Tudo isso. Capítulo 5, versículo 41. Versículo 40, eu vou ler aqui o 40 para chegar ao 41. E concordaram com ele, quer dizer, o Sanhedrin mandaram também os discípulos saírem, e ali fizeram uma reunião. O Gamaliel, que era a voz, né, ali daquele momento, um grande sábio da época, entre os Irudim, deu um conselho, né, e eles anuíram com o conselho de Gamaliel, e versículo 40 diz, e concordaram com ele, com Gamaliel. E chamando os Shelichim, os apóstolos, e tendo-os açoitado, quer dizer, veja bem, não tinha crime nenhum cometido por eles. Eles não conseguiram achar nada que os condenasse, mas condenaram, açoitaram, espancaram, e mandaram que não falasse no nome de Yeshua, e os deixaram ir. Quando você chegasse em casa, ou na reunião, o que é que você iria contar ali? Como é que você chegaria na reunião? Irmão, muito dura, tá, muita luta. Muito difícil. É assim que você chegaria? Ou chegaria como eles chegaram? Em versículo 41 diz, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, ser julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Yeshua. Não é porque estavam errando, não. Não era porque estavam cometendo crimes. Não era porque eram pessoas injustas, não. É porque eles estavam padecendo por causa do nome do Senhor Yeshua. É por isso que ele está ensinando isso aqui. Regozijai-vos. A essa altura aqui, desse momento aqui, eles já tinham aprendido isso. Agora, ninguém vai aprender isto deitado ao som do mar, à luz do céu, do sol, se bronzeando. Não. Ninguém vai aprender isso assim. Aleluia. Então, queridos, esses são ensinamentos que o Senhor está dando, que Matitiarro colocou logo agrupado aqui, para que nós possamos ler tudo isso. E, bom, como é que eu vou aprender a fazer isso? Eu sofrer, quer dizer, eu ser injuriado, ser injustiçado, infamado. Aleluia. E eu regozijar, mas por causa do nome, aí eles estão aprendendo agora, estão ouvindo isso, certo? Então muita gente pensa porque entrou num grupo chamado de igreja evangélica, está resolvido o problema. Nada aprendem, não se preparam para coisa alguma. E acham que está tudo resolvido. E só querem receber elogios. Aplausos. Até agora aqui não se ouviu falar de aplausos. Bem-aventurado quando vocês fizerem uma pregação e forem aplaudidos. Eles foram pregar e apanharam. Foram presos. Aleluia. Pessoa que, porque você não... eu quero ser obreiro. Aí você não dá elogio, não dá aplauso. Aí ele fica com um bico desse tamanho.
Eles estão pregando para servir ao Senhor, para amar ao próximo, ou estão pregando para parecer que é aquela sumidade de besteiras? Aleluia. A minha vida glorifica o Senhor? O meu viver está glorificando o Senhor e eu estou procurando glória dos homens. Ninguém nunca conseguiram fazer com que eu desistisse de pregar o anúncio. E eu sei o que eu tenho passado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Esse ano eu faço 50 anos. Desde que propus a transmitir para as pessoas o que o Senhor me fez experimentar. Felicidade. E que o Pai me fez ver que o Filho dele, Yeshua, é o caminho, a verdade e a vida. Me deu 2 respostas aí no que eu buscava. Eu buscava respostas sobre a vida. O que é a vida? O que é a felicidade? Quem é o homem verdadeiro? Eu queria me relacionar com o homem verdadeiro. E eu estava numa organização que tinha disciplina rígida. Mas, apesar das disciplinas rígidas, eu olhava e procurava. Me lembro de Diógenes, vestido de uma barrica, com a lanterna acesa, ao meio-dia. E aí perguntaram o que ele estava procurando na Grécia. Isso era na Grécia. Ele disse: eu estou procurando um homem. Aleluia. E há muitos títulos naquela época, a escola de Epícuros, de estoicistas, epicuristas, enfim, os seguidores de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, as escolas de Xenófono, de Parmênides, todo esse pessoal. Aí, mas Diógenes, que era da escola dos cínicos, estava, de tanto ver e frequentar o ambiente, ele agora estava procurando na Grécia um homem. Aleluia. Muito bem, queridos. Vamos prosseguir. Eu acho que vale a pena continuar estudando esse livro. Aqui nós terminamos sobre esse grupo de bem-aventuranças. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bem-aventuranças. Agora entramos aí na alegria e vamos agora ao versículo 13. Ele agora falando ainda sobre os seus discípulos. Vós sois o sal da terra, mas se o sal diluir o seu sabor, com que se salgará? Aí diz, se o sal perdeu o seu sabor, não é assim que está aí? Como é que está? Se o sal tornasse insípido, não? Insípido, com que se há de salgar? Com que se há de salgar? E precisamos entender, evidentemente, isso. Né? O sabor com que se sal, se o sal se diluir, se você pegar o sal, bom, você quer trabalhar com carne, você agora quer produzir aquela carne charqueada, né? Ou a carne para não apodrecer, você tem que salgar, né? Então, você pega o sal, espalha, e agora vai vir as mantas de carne para salgar, para produzir carne de charque, enfim. E então, aí chove. O sal que estava ali, exposto ao tempo, ou mesmo ainda ensacado, né? A chuva contínua ali, naquele sal batendo, o que é que vai acontecer com o sal? Ele vai diluir. Diluiu o sal, para que agora? Vai salgar com o quê? O sal diluiu. Ou se deixar em um ambiente muito quente, ele vai evaporar. Dependendo da temperatura, ele evapora. É isso que está sendo falado. Quer dizer, a temperatura, o sol, não é? O sol da tribulação, a tempestade da angústia,
Você é o sal, mas tem capacidade para suportar isso? Entendeu? Mas se o sal se diluir, ele não vai triunfar, para nada vai prestar. Não vai prestar para nada. Diluiu-se, evaporou. Então, para quê? O que é que vai fazer com isso? Que vai ser, bom, diluiu-se, evaporou, agora a água levou, só vai servir para ser pisada. A pessoa nem sabe que está pisando no sal, que diluiu naquela água, que arrastou tudo, o que evaporou. Vai ser pisoteado, só serve para isso. Mas não vai mais produzir efeito nenhum, não triunfará para nada. Mas será esperado fora. Quer dizer, é sal? É sal. Então tem que estar em condições de ser usado e ser aplicado, não evaporar, não se diluir. Aleluia. Observe que o que fazem com os crentes, de um modo geral, é aquele crente que está, coitadinho, mas é isso mesmo. Quer dizer, essa é a forma de preparar as pessoas para enfrentar este mundo tenebroso? Observe como o Senhor Yeshua está falando para os seus discípulos, para prepará-los, para que eles aprendam a crescer, inclusive a se desfazer dos elementos que eles absorveram, que formaram a personalidade deles, para ser dependentes do mundo. A fim de que eles se despojassem de tudo isso para serem independentes do Espírito Santo. Porque a mente dos seres humanos na Terra não está preparada para ser dependente do Espírito Santo. Por isso que os mentirosos, eles de 4 em 4 anos estão lá, né, fazendo discursos. E o povo sendo um joguete. São de diversas maneiras que são feitos esses tipos de trabalho para o indivíduo se apoderar das almas e fazer com que essas almas trabalhem para eles usufruírem dos trabalhos dos trabalhadores, enquanto eles estão nos seus palacetes, o povo está nas palafitas. Entendeu? Não querem nem saber. Aí a chuva pondo a prova as obras dos homens. A chuva derrubou. Foi a chuva. Não foi falta de prudência, de competência, de interesse pelo bem-estar do povo, não deixar fazer o que não devia ser feito, construir encosta, se construir faz um muro de arrimo. Nada disso é feito. Então, quando vem a chuva, que mostra o estado em que está a cidade, não tem condições de escoar a água que vem, porque só tem asfalto, na terra, a terra absorve a chuva. Mas eles enfeitam tudo para parecer que tudo é uma maravilha. Aí vem a chuva para dizer que não tem nada que preste. Aí sai, né, as tampas da SEDAI, botando para fora aquelas coisas lindas que estão... Aí você passa, no meio da água. Né? Isso é a administração dos homens. A competência dos especialistas. Então, queridos, sal é sal. E produz o seu efeito, se não se diluir, se não se evaporar. Né? Se a tribulação não fizer com que o indivíduo... Não vou dizer nem que é pardal, coitado do pardal, o pardal ainda voa. Vamos ao capítulo 8 de Marcei. Queridos, é importante que nós, como seres humanos, nos despojemos de toda aquela bagagem horrível que recebemos, isso é purificação. Por isso, bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Isso é um trabalho a ser feito. Mas se não fizer o trabalho, simplesmente será um escravo. O escravo do pecado vai obedecer a quem? Hein? Ao pecado. É difícil você encontrar uma pessoa que tentou entrar no reino e não conseguiu, e aí depois você encontrar com ele e admitir, diz, olha, eu não tive força, realmente eu amei mais o pecado do que a Elohim, e é por isso que eu estou aqui, né,
satisfazendo o pecado. Eu sou servo do pecado. É difícil você encontrar um crente desviado, que, aliás, ele nunca entrou no reino, nem desviado é, que esteja admitindo o seu próprio estado. Ele vai colocar culpa em todo mundo. Quer dizer, os outros são culpados. E ele está lá, servindo ao pecado. Não é de se estranhar, porque ele é cópia fiel de quem? De Adão. Não? Eu ouvi a tua voz soar no jardim. Onde é que você está? Estou aqui, escondido, atrás da árvore, porque eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque eu estou nu. Estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Acaso tu comeste da árvore que eu disse a você para não comer? A mulher que tu me deste. Porque ele não disse, eu pequei, eu transgredi. Por que ele não falou isso? Então, quando você vê um crente dizendo que está tudo errado, que ele saiu, aí você está indo para onde então agora? Você sabe para onde você está indo? Ainda tem crente que ouve, ainda quer fazer ele de vítima. Como que o pecador que voltou as costas para o Yahová é vítima? Vítima de quem? Aleluia. Capítulo 8. Vamos ver aí como é que deve agir o sal em época de grande calor. Calor, né? A fornalha está acesa. Mas o sal não vai se diluir, não vai evaporar. A tempestade está sacudindo, mas o sal não vai ser diluído. Versículo 1. Isso também Shaul consentiu na morte dele, de Estefano, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra quem? Contra Edá, que estava onde? Em Jerusalém. Grande perseguição. E todos foram dispersos pela terra da Judá e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estefano e fizeram sobre ele um grande... Nós vimos isso aqui. Eles choraram, mas serão consolados? Serão, porque Estefano vai ressuscitar. Como é que foi? Olha só, isso é um quadro lindo. Muita gente, não, mas eu não creio, porque não existe alma, corpo, negócio de espírito, alma, corpo, isso não existe. A Escritura fala que Estefano foi recebido nos céus pelo Senhor Yeshua. Foi recebido nos céus, Estefano que estava naquele corpo, saiu e foi recebido pelo Senhor Yeshua nos céus. E os irmãos agora vão enterrar o corpo de Estefano. Eles enterraram o corpo, não enterraram Estefano. Eles enterraram o corpo onde ele habitava. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Eterno. Shaul assolava, olha aí, Shaul assolava Edá, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte pregando o anúncio. Eles não se diluíram, eles não evaporaram. Aleluia. Quando você for perseguido porque você está pregando o anúncio, está ali respeitando a ordem do pai e do filho, perseguição, injúria, maledicência, tudo que disseram contra você, não dilua, não evapore, regozije-se. Aleluia. Bendito seja ele. Bendito seja o Eterno. Aí você vai ter uma lembrança maravilhosa, né? Eu não quero deixar de estar aqui porque temos que avançar nesse estudo. Perseverar para ser sucedido na missão que nos foi confiada pelo Rei. Perseverar para sermos bem-sucedidos na missão que nos foi concedida pelo Rei. Nós estamos em guerra. Aleluia. Tem que estar consciente de que está numa guerra.
O sal precisa estar no ambiente próprio para não diluir. Diluindo-se na água ou evaporando pelo calor, ele perde sua propriedade e torna-se inútil, imprestável. Aleluia. Aí você tem a sua história, ou não tem a sua história? A sua caminhada, a sua jornada. Cada um de nós está escrevendo a sua história, está gravado. O Pai conhece a nossa história? Aleluia. Muito bem. Aqui no versículo 14 do capítulo 5 de Matitiahu, é bom deixar aí aberto. Não, eu acho que não vou voltar mais. Bom, vamos em frente. Vamos ver se a gente ainda volta a Matitiahu, capítulo 5, ou a Atos. Capítulo 5 de Matitiahu. Mas é de grande importância. Você está trabalhando, você já é um discípulo do Senhor Yeshua? Bom, para você ser um discípulo do Senhor Yeshua, você precisa ver que ele é o Mashiach. Ele é o ungido. Ele é o rei. Você quer entrar nesse reino? Você quer que ele seja o teu rei? É o rei que comanda, que preside, né? Que reina, que administra, faz justiça. É o rei. E providencia tudo para os seus súditos. O reino do Senhor Yeshua é administrado por ele, pelos seus ministros. Ele tem os seus mensageiros celestiais. Quem entra nesse reino vai desfrutar dos benefícios, dos privilégios de ser desse reino. Agora, é claro, você pode escolher qualquer reino da terra. Eu não vou ficar mais aqui no Brasil, não. Eu vou lá para... Cada um escolhe. Eu estou aqui, fiquei por aqui mesmo. Aleluia. Já vi muita gente voltar dos países que eles achavam que ia ser aquela coisa, e até voltar beijando o solo brasileiro. Isso aqui é a terra abençoada. Teve gente que foi para lá, para o Japão, e voltou do Japão. Não porque o Japão não seja uma nação que... Não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, foram sonhando. Estavam dormindo sonhando. Voltaram acordados. Aleluia. Glória ao Senhor. A pessoa faz as coisas movido pelas suas ideias, pelas suas imaginações. É diferente de quem é possuído pelo Espírito Santo e é conduzido por ele. Muito bem, então vamos aí ao versículo 14 do capítulo 5 de Matitiahu. São tantas coisas lindas, maravilhosas, né? Nossos anos vão passando e a gente faz uma análise das decisões que tomamos e qual foi o proveito? Tem muitos exemplos na Escritura disso, e nós no nosso dia a dia também olhamos a maneira, as ações de cada pessoa, as decisões tomadas, e depois que o tempo passou, o que é que estão colhendo hoje das suas decisões, as marcas que ficam e que muitas vezes não podem ser removidas. Capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Lá ele diz que era o sal. Agora está dizendo, vós sois a luz do mundo. Uma cidade estabelecida sobre o monte não poderá ser ocultada. Não poderá ser ocultada. Uma cidade edificada sobre o monte não poderá ser ocultada. Não tem. Nasceu do alto, está no monte Sión. Chegasse, não é, a Jerusalém celestial, não vai poder se ocultar. Não tem como. Aleluia. Não chegasse ao Monte Sinai, mas ao Monte Sión. A cidade do grande rei. A nova Jerusalém. Não pode ocultar. Não pode se esconder. Kefá até que tentou negar que ele era seguidor do Mashiach. Ele tentou, mas disse, olha, tu és um deles sim. O teu modo de falar. Aleluia. Diz que tu és um deles. O modo de falar. Isso acontece. Você anda com uma pessoa
Eu me lembro de uma senhora que esteve aqui numa vigília, que estava dirigindo na ocasião, ela chegou, ela pediu a oportunidade de vir aqui à frente, deu um testemunho falando, e ela disse que ela era analfabeta. Eu fiquei prestando atenção à maneira dela de falar. Eu disse, essa mulher é analfabeta, com essa maneira de falar. O português dela, a expressão dela é melhor do que a minha. Eu fiquei, essa é uma linguagem correta. E eu, depois da reunião, conversando e vendo, quando ela falou que ela era empregada na casa de um embaixador. A esposa dele era embaixatriz, ele embaixador. E agora, o que aconteceu? Ela foi trabalhar desde nova naquela casa, de tanto ouvir as conversações, a linguagem deles, ela foi aprendendo o que estava ouvindo. Assimilou a maneira de falar deles. Aleluia. Impossível uma pessoa andar com o Senhor Yeshua, ser discípulo dele e ser um bagaço. Impossível. Ser membro de uma instituição religiosa, não estou desprezando ninguém, não estou causando nada de... Não, mas é preciso ajudar essas pessoas. Não é criticar, mas ajudar. Mas como é que eu vou ajudar? Que ela possa ver em mim o que ela precisa ver, para que ela enxergue a diferença. Porque os próprios perseguidores do Shelirim, aqui no livro de Atos do Shelirim, diz assim, porque eles sabiam que eles haviam estado com o Senhor Yeshua. Pela maneira de proceder deles. Então, queridos, vós sois a luz do mundo. Uma cidade estabelecida sobre o monte não poderá ser ocultada. E nem se acende uma lâmpada para pô-la sob o alqueire. O alqueire é uma medida de secos e molhados. Também tem um alqueire de superfície, né, de área de superfície. Mas é uma medida que é usada para medir, por exemplo, você quer comprar um alqueire de trigo, um alqueire de feijão, de arroz. Então tem aquela medida. Como aqui no Brasil tem arroba, né? Uma arroba. Uma arroba são 15 quilos, 15 quilogramas. Então, o alqueire, ninguém acende para colocar embaixo de um alqueire. Vai acender uma lâmpada para colocar embaixo do alqueire, essa lâmpada vai servir para quê? Para nada. E ainda vai ficar apagar. Teve o trabalho de botar óleo, de comprar a lâmpada, acender a lâmpada, depois colocou embaixo do alqueire. Poxa, certo? Mas se coloca no velador. O velador é o lugar onde se coloca uma lâmpada que se acende ou uma vela. Está mais relacionado com vela. Então, coloca ali no castiçal, ou no velador, para alumiar a todos que estão na casa. O Senhor Yeshua acendeu a sua lâmpada que estava apagada? Ele não acendeu a sua lâmpada para ficar. Aí todo mundo entra, cadê a luz? Ninguém vê diferença entre luz e trevas? Aleluia! Bendito seja o Eterno. E os discípulos estão ouvindo isto, estão aprendendo, mas eles têm diante deles um exemplo. O mestre que está falando é um exemplo. E eles estão vendo, eles estão andando com ele. Então aqui, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz para os olhos dos homens, e vejam vocês, aplaudam vocês, não é assim que está aí? Não? O que é para ser visto? Vejam as vossas boas e glorifiquem vocês. É isso que está no coração de cada um de nós? Que ele seja glorificado. Como Yohanan, que foi que Yohanan disse? Que ele cresça. E eu? Quando quiseram fazer uma espécie de joia, aquele que o senhor apresentar está fazendo mais discípulo do que tu. Qual foi a resposta dele? Esse povo mesmo é ingrato. Há tanto tempo que eu estou aqui trabalhando. Agora eles fazem isso comigo. Foi assim que ele ficou? Não.
Aleluia. Que lindo isso. Essa é uma obra que, quando eu estou trabalhando querendo aplausos, eu sou livre ou escravo? Pois é. Eu não vou conseguir me libertar do que está me prendendo. Nunca vai fazer justiça, porque quem está atrás de aplausos não fará justiça. Se o Senhor Yeshua estivesse atrás de receber aplausos do mundo, ele teria feito o que ele fez para servir ao Pai? O Senhor Yeshua recebeu algum diploma de honoris causa? Quantos ele recebeu? Aqui na Terra, quem recebe isso normalmente... Bom, mundo é mundo. Nós estamos falando do reino de Elohim. Como é que o mundo tratou e trata o Senhor Yeshua? Porque o Senhor Yeshua é luz. Por que não vem para a luz? Por que não vem? Por causa das obras deles. Eles sabem que as obras deles não prestam. Aí ficam fazendo discursos para querer denegrir, como fizeram os líderes religiosos e políticos da época, contemporâneos do Senhor Yeshua. Como as obras deles eram injustas, eles procuravam denegrir o Mashiach, porque o que ele dizia e fazia incomodava eles. Então eles tentaram apagar a lâmpada. Mas não conseguiram. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Então, meus queridos, assim brilha a vossa luz para os olhos dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo isso nós temos que ter no nosso coração. Olha, eu, para ser filho do Altíssimo, o que é que eu fiz? Agora, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Olha o amor dele. Olha a oferta dele. Não é? Deu o filho, único que ele tinha. Ele deu, por amor. Aí vem o Senhor Yeshua, despojou-se da sua glória, vestiu-se de carne, humilhou-se, despojou-se da sua glória, não é? E aniquilou-se, tornando-se homem, tornou-se servo, submeteu-se ao Pai, sendo obediente até a morte e morte no madeiro. Aleluia. E a Escritura diz, um morreu por todos. Logo, todos morreram, porque nós fomos colocados nele. Morremos nele. Ele sentiu as dores, mas nós morremos nele. Se não acontecer isso, não vai entrar no reino. Fomos sepultados com ele. Então não temos nada com o mundo. Aleluia. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. O problema é que a carne ainda está muito viva. Ainda está saindo sangue. Ativa. Mas a Escritura diz que é para mortificar os membros que estão sobre a terra. Esse é o problema de muitos crentes. Ah, mas é tão bom. Tão bom é aquele negócio de engraxar sapato. Aquela tinta, tão bom. O boi ainda berra. Não sei se você se lembra dessa propaganda. Lembra? Não? Bom, era o... Tão bom. Louvado seja o nome do Eterno. Precisa se despojar, precisa aceitar a morte. Considerai-vos mortos para o pecado. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu. Viu o hino de hoje? O último hino que foi cantado? Ou foi o primeiro? Eu viverei. Foi o primeiro, né? É. Foi o segundo? Eu viverei. Vocês falaram com a boca. Vocês se comprometeram diante do Senhor. Agora tem que pôr em prática.
Que não seja apenas um hino cantado, mas seja um louvor real. Aleluia? Muito bem, queridos. Agora, note que ele está dizendo tudo isso para os discípulos. Para os discípulos. Por que para os discípulos? Porque eu estou frisando sempre para os discípulos. Porque os que não se tornaram discípulos dele, lembra daquele cego que foi curado, aquele rapaz, o jovem? E os líderes religiosos perguntando para ele, como é que foi isso? Como é que ele fez? Não já falei para vocês? Eu já disse para vocês, acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Eles ficaram furiosos. Discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moshe. Não é? Olha só, o coração deles, o ser dele, como estava em relação ao Senhor Yeshua. Sabemos que o Elohim parou a Moshe, mas esse aí nós não sabemos de onde é. Mas aí é que está a maravilha, que você não sabe de onde ele é. Vocês que são líderes religiosos, não sabem de onde ele é. E, no entanto, ele me abriu os olhos. E por que vocês não fizeram? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse aberto os olhos a um cego de nascença. Aí eles ficaram furiosos, porque a teologia deles, o que fora cego, estava dando uma lição para eles não suportaram, aí expulsaram ele. Botaram uma tornozeleira nele. Não. Proibido falar. Queridos, quando o Senhor Yeshua, depois de tudo isso, ele entra aqui num detalhe de grande importância que eu não vou entrar. Apesar de já várias vezes ter falado isso para os queridos irmãos, mas vamos lá. Versículo 17. Não penseis que vim para anular, violar, invalidar, cancelar a Torá, a doutrina, a instrução que foi dada por Yehová por meio de Moshe. Isso aí está bem sucinto. Os Neviim, eu não vim para anular, mas para cumprir. Pois, seguramente eu vos digo, não é? Verdadeiramente eu vos digo, até que os céus e a terra passem, não passará um iúde da Torá. Nenhuma coisa mínima, insignificante, até que todas elas se cumpram. E aí vocês muitas vezes encontram pessoas, não, mas nós não somos mais no tempo da lei, não, porque mas o senhor falou que tudo se cumpra, e ele cumpriu tudo. Esse é o discurso que é apresentado. Vocês têm que ter cuidado com essas pessoas, que dizem que são seguidoras do Senhor Yeshua. Mas quem está ensinando isso aqui? O Senhor Yeshua. Quando eles dizem que não estão no tempo da Torá, eles estão baseando-se em quê? Que quem está ensinando isso aqui é o Senhor Yeshua. Veja aí o versículo 18. 18 não, versículo 19. Olha aí, queridos, eu quis ressaltar isso aqui e vou parar por aqui, porque essa é uma importância, de grande importância prática, uma vez que você precisa de luz e se preservar, cautelai-vos, que ninguém vos extravie. Em português está aqui, ninguém vos engane. Quer dizer, se apresentam como se fossem seguidores do Mashiach, mas têm as suas doutrinas próprias, cada um com a sua doutrina própria, formando seu grupo, mas todos contra o que o Senhor Yeshua ensinou. E com isso nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. É muito cômodo sentar e ficar ouvindo só o que os outros dizem lá na telinha. Não cobram nada.
Mas vejam que todos esses ensinamentos do Senhor Yeshua para os seus discípulos é que eles têm que se capacitarem a atingirem esse alvo. Tanto que ele diz assim, por isso, todo que anular, olha só, todo que anular, violar um desses pequenos mandamentos e assim ensinar para os homens, insignificante, desprezível, ignóbil, será chamado no reino dos céus. Mas o que os cumprir e ensinar para praticá-los, honrado, respeitado, venerável, notável, será chamado no reino dos céus. O crente que fala contra a Torá, ele é o quê? No reino dos céus? Ele é ignóbil, ele é insignificante, ele é desprezível. Porque não só não cumpre, mas ainda fala contra. O Senhor Yeshua, eu não vim violar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. E ele agora está ensinando. Ele vai começar a ensinar algo com relação ao que ele está falando aqui. O Senhor Yeshua que diz que quem ensina, quem viola e quem ensina a violar é desprezível. Ele está falando isso. Ele iria dizer que era contra a Torá? Ele seria então o quê? Se ele ensinasse contra a Torá, ele seria o quê? Desprezível, ignóbil, insignificante. Ele acabou de dizer isso. Então, quando é que você se torna grande no reino dos céus? Quando você o quê? Cumpre o quê? Os mandamentos. Porque o próprio Senhor Yeshua diz isso. Aquele que tem os meus, no plural, meus mandamentos e os guarda. Esse é o quê? Me ama. Se alguém diz, o mesmo Yohanan vai escrever lá na frente, se alguém diz, conheço Elohim, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. Isso é dito, está escrito. Então você precisa se proteger. São muitos verbos, muitos falando, muita gente vestido, parecendo que é a segunda besta. Né? Tem chifre de cordeiro, né? Se veste como cordeiro, mas quando abre a boca, fala como dragão. O que é que o dragão fala? Mentira. Ele é mentiroso. Satã deu seu poder ao dragão, ao primeiro e ao segundo. Só que o povo está descuidado disso. Lê o livro de Revelação, mas não tem entendimento para perceber o que vem acontecendo através dos séculos e já quase 2 milênios. Então, queridos, nós voltaremos, vamos reiniciar aqui, vou voltar a esse texto, porque eu preciso passar aos irmãos mais algo aqui, para nós podermos avançar. Você precisa se cuidar. Afinal de contas, é você que está lutando para entrar no reino do Senhor Yeshua e andar no reino dele, para usufruir dos benefícios que só os que são do reino do Senhor Yeshua poderão desfrutar dele. Para não ficar como muita gente, não sei por que está acontecendo isso, por que o Senhor deixa acontecer isso. Eles nem sabem por quê. Estão andando na luz ou nas trevas? E os que andam nas trevas estão andando, mas sabem onde vão chegar? Não sabem. Que o Senhor vos abençoe. Espero que o seu coração esteja aberto para receber os ensinamentos do Rei Yeshua, o ungido de Arruvá. Amém? Lembrando que para entrar, o Senhor convida o Criador dos céus, que governa, o seu trono está nos céus, o trono do Pai está nos céus. Os céus são o seu trono. A terra é aquele banquinho onde ele coloca os pés. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Aquele banquinho, quando você está cansado, que você bota o pezinho em cima, a terra é o banquinho dele, onde ele coloca os pés. Aleluia. E ele convida você, a quem ele criou, que trouxe a existência, para entrar no reino dele.
o rei desse reino, ele entregou nas mãos do Filho, e nós estamos caminhando. Daqui a pouco a gente vai chegar num ponto em que espero que todos estejamos em condições de usufruir dos benefícios. O Senhor está nos guiando. Você entra no reino através do Senhor Yeshua. Você vê que ele é o Filho de Elohim, crê que ele é o ungido. A unção é para o rei e o sacerdote. Mais tarde a gente pode voltar a explicar sobre isso. O rei e o sacerdote. O sacerdote na nação de Israel não podia ser rei. E o rei não podia ser sacerdote. Mas o Senhor Yeshua é o rei e o sacerdote. Cohen Gadol. Ungido. E isso tudo tem significado importante para todos nós. Então você entra nesse reino. Você está cansado desses reinos do mundo? Onde os homens falam, prometem. E isso só piora o estado da humanidade. Certo? Está caminhando como? Na luz, nas trevas? Sabe para onde está caminhando? Olha o que o Senhor Yeshua disse para você, para mim, para nós. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Aí você entra nesse reino, vai ser cuidado por esse rei, e agora você vai aprender sobre o reino com o rei. Você crê que ele é o ungido, que ele é o rei, que ele é o Cohen Gadol? Tem que saber o que ele faz como rei, como Cohen Gadol. E então você vai desfrutar disso e vai aprender, vai se tornar um discípulo. Isso é voluntário. Se você não quiser se tornar um discípulo do Senhor Yeshua, ele não força. Uma escolha pessoal. Um homem pode aprender, escolher um macaco como seu mestre, vai andar pulando por aí. Não é? Aí, tem aqueles que dizem que o homem veio do macaco. Eu, com certeza, não sou descendente de macaco. Minha mãe não era uma macaca, nem meu pai. É por isso que eu não moro em árvore. O ser humano que raciocina, não é? E o Senhor Yeshua vai ensinar grandes coisas, está ensinando grandes coisas para nós. Então você entra no reino, você vai viver como homem. Maravilhoso, não? Viver como homem. O Filho do homem, Yeshua, vai ensinar o ser humano a viver como homem. Grandeza, não? É aquele retorno. O Pai criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem perdeu isso. Nós vamos recuperar no Senhor Yeshua. Que o Senhor te abençoe.